Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Rose Catani, para quem ainda não me conhece. Eu sou responsável por esse canal aqui, aonde eu compartilho minhas experiências e alguns cases e informações e conceitos sobre comunicação interna. Hoje eu estou gravando em duas lives, então estou aqui no Instagram e eu estou aqui no YouTube, então eu vou acabar olhando meio que para vários lugares. Mas o importante é que a gente vai estar conectado aqui. Se vocês não estiverem ouvindo ou se a conexão estiver ruim, só me mande comentário que a gente já arruma. E na live de hoje eu queria começar falando sobre um personagem incrível que eu acabei criando ontem não, na semana passada, que é a Reclamani, né? E aí algumas pessoas têm comentado, algumas pessoas deram risada e falaram, nossa, Rose, de onde você tirou essa Reclamani e tal. E aí eu queria explicar um pouquinho para não parecer uma sátira, né? Na verdade é um jeito leve que eu encontrei de brincar um pouco e abordar as maiores dores do profissional da comunicação interna. E a Reclamani, ela é inspirada em uma pessoa real, que na época era analista e ela não conseguia entender como que as pessoas não participavam dos processos de comunicação interna, das campanhas, como a liderança não respeitava os canais de comunicação, como que a liderança não participava, como às vezes as pessoas achavam que tudo era questão de comunicadinho, tudo era jornalzinho, tudo era oba-oba. E a Reclamani, no caso, era eu no passado, bem lá atrás. E eu faço essa brincadeira, e é por isso que eu falo bastante dessa Reclamani aí, trazendo essas dores da comunicação interna. Então, se vocês tiverem alguma dica, ou alguma dor, ou alguma situação engraçada, ou uma situação corriqueira que acontece muito, por favor, compartilhe aqui comigo, que eu vou ter o maior prazer de brincar com essa situação e também trazer ensinamento. Bom, gente, na live de hoje eu vou falar de um cenário muito comum do profissional da comunicação interna, que é o profissional que trabalha ou com uma equipe muito enxuta ou com uma equipe ou seja, só ele. E isso é um cenário comum, né, em grandes organizações, em grandes empresas, de ter essa questão de uma infraestrutura muito reduzida. E aí, o que eu percebo, né? A gente no nosso dia a dia, nessas demandas, das coisas que acabam acontecendo, a gente acaba ficando muito no automático. E não é nem propositalmente, tem um porquê. É porque a demanda é muito grande e também porque a estrutura pode ser menor, a equipe pode ser enxuta, e isso acaba limitando um pouco e a gente acaba entrando nesse automático porque precisa dar gás e precisa fazer acontecer. E aí, o que eu acho que a gente pode fazer, né? Qual que é a oportunidade? O que eu quero fazer aqui de provocação? Eu quero trazer aqui para vocês o ponto de dar para sair no automático, mesmo com a equipe mais reduzida, mesmo com o budget limitado. E é por isso que hoje eu vou abordar um pouco sobre a comunicação interna colaborativa. Lembrando que eu não estou nem falando da comunicação interna colaborativa que a gente vê na teoria, tá? Nos livros e artigos. Muito pelo contrário, né, pessoal? O objetivo desse meu canal aqui, né, é compartilhar com vocês situações práticas do dia a dia, né? Então, assim, temos o conceito, temos a teoria, mas eu também quero trazer essa praticidade, como que a gente põe a mão na massa e transforma isso e faz o nosso dia a dia ser melhor e principalmente transforma a nossa jornada na comunicação interna, que eu acho que isso é o mais importante. Nós profissionais queremos sim ter o nosso espaço na organização, queremos ser reconhecidos, queremos ser vistos. Então isso é fundamental. Só que para isso acontecer a gente precisa trabalhar algumas etapas. E a etapa de hoje é a comunicação interna colaborativa, que vai permitir com que você tenha mais tempo de trabalhar a estratégia. Então vamos lá. Para a gente conseguir trabalhar isso, eu trouxe para vocês três pilares importantes que podem ajudar muito o profissional da comunicação interna. Primeiro pilar, comitê da comunicação. Ai, Rose, eu já ouvi isso milhões de vezes. Todo profissional da comunicação interna adora fazer o comitê de comunicação. Se você nunca fez isso, eu recomendo fortemente, tá? É bem importante isso. O que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer um exemplo prático,
de como que isso pode ser feito e como que você transforma esse comitê de comunicação em algo funcional que te possibilite ter tempo te possibilite ter tempo para conseguir trabalhar outros temas estratégicos na tua área. Vamos dizer que você está na sua organização, você tem ali os 4.500 funcionários, já é bastante se você só é uma pessoa na área da comunicação interna, e que nessa empresa você tem aí um público de 2.000 pessoas, 2.000 funcionários de uma determinada unidade de negócios. Vou falar aqui unidade de negócios, indústria, operações, tá? Que eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos pensar em indústria. Então a gente tem ali 2.000 funcionários da indústria, que é uma quantia significativa dentro de uma organização. E você sozinho ali trabalhando na área, começa a pensar, cara, como é que eu garanto que 100% desse público receba a informação da organização? Porque o nosso maior objetivo aqui, gente, obviamente que eu estou falando de transformação, obviamente que eu estou falando de potencializar a cultura organizacional, mas o nosso principal objetivo é garantir que 100% dos nossos funcionários recebam a informação de forma consistente, de forma rápida e de forma coerente, tá? Então, o que você começa a pensar? Poxa, eu tô sozinho. Então, eu já vi muitas organizações, eu já usei muito isso, tá? A gente acaba criando um grupo chamado agentes da comunicação. Geralmente é o pessoal a gente acaba selecionando os RHs, né? Os responsáveis pelo RH daquela organização. E a gente acaba criando um grupo que chamamos de agente da comunicação, no qual a gente tem reuniões frequentes para trocar informações sobre quais são as comunicações e campanhas, o que a gente vai trabalhar naquele período, enfim, trabalhar o planejamento. O que eu já percebi, o que eu percebo também? Geralmente aquele profissional do RH, e eu vou falar da indústria, tá? Ele tem milhares de funções. Então, o cara é responsável pela folha de pagamento, ele é responsável pelo treinamento e desenvolvimento, ele é responsável pelo recrutamento e ainda mais agora pela comunicação. E é aqui que eu quero fazer um convite para vocês, de uma forma de você fazer isso, trabalhar ao seu favor profissional da comunicação. A gente precisa sair um pouco desse estereótipo do profissional da comunicação interna, de jornalzinho, de comunicadinho. E pra gente fazer isso, eu acredito muito que a gente tem que começar com o nosso posicionamento. A gente precisa se posicionar de uma forma diferente de como a gente tem feito. Então, quando você tem ali o cenário dos agentes de comunicação, no qual o time de RH é extremamente ocupado, qual que é a minha sugestão aqui? Qual que é a minha primeira dica de ouro? Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro falar várias dicas de ouro e eu vou começar agora a falar a minha primeira dica de ouro. A primeira coisa que eu sugiro para vocês é estrutura como que seria uma comunicação pro time de operações. Então ali a gente pensa no time fabril, no time de indústria. Rose, mas eu quero pensar então no time de vendas. Então tá, vamos pensar também no time de vendas. Estrutura. O que você precisa estruturar aqui na tua apresentação? Você precisa pensar o seguinte, tá? Que tipo de comunicação eu preciso desenhar para ser efetiva para aquele público-alvo? Aquele público-alvo, lição número 1, entenda quem é o seu público-alvo. Rose, como que eu faço isso? Diagnóstico. Faça perguntas, faça pesquisas. Você precisa conhecer teu público-alvo, você precisa saber com quem você está falando. Rose, eu não sei nem por onde começar. Minha sugestão, se você vai trabalhar com o time de vendas, se você vai fazer uma comunicação focada para o time de vendas, vai lá e faz rota de vendas. Pega um vendedor bacana, algum vendedor gente boa, assim, que tem os valores da companhia, que gosta daquilo que faz, e fala para ele, poxa, eu quero acompanhar o teu dia a dia, quero ver como é que funciona. E acompanha o dia dele. Ali você vai conseguir ver qual é o momento que ele para, quais são os principais meios de comunicação que ele utiliza. Então, assim, se ele está o tempo inteiro no WhatsApp, se ele está o tempo inteiro no notebook, enfim, você vai conseguir sinalizar isso. Da mesma forma que você pode fazer isso visitando lojas, da mesma forma que você pode fazer isso indo para as fábricas. Passa o dia inteiro na fábrica. Como que é a rotina do funcionário? Usar aqueles equipamentos de proteção, ver quais são os canais, dar uma olhada nos quadros de aviso, eles estão atualizados? Então, assim, você precisa fazer todo esse cenário antes de fazer a apresentação. Isso é primordial. Caso contrário, você vai dar um tiro no pé, tá?
faça esse levantamento e estruture. Quais são os grandes pilares daquela unidade de negócio? Então, vamos dizer que no time de vendas é excelência em vendas, redução de devolução de produto e aumentar a carteira de clientes. Tá? Vamos pegar esses 3 grandes pilares. Você precisa entender como que você, profissional da área de comunicação interna, vai trabalhar e desenvolver campanhas de comunicação que atendam e fortaleçam esses 3 pilares, tá? Então, vamos dizer outro exemplo para falar da comunicação com o time de operações. O time de operações, então, os 3 grandes pilares é qualidade, segurança e excelência na execução. Então, você tem esses 3 pilares. Como que a gente pode trabalhar esses 3 pilares ao longo do ano? Você precisa ter mapeado isso na sua apresentação. Então, vamos lá. Você entendeu o que é o teu público-alvo, você entendeu como que está a situação, quais são os canais de comunicação que podem ser efetivos ou que têm oportunidade de melhoria para aquele público, né, para aquela unidade de negócio, e você entendeu quais são os pilares que precisam ser trabalhados. Você já tem material suficiente para você fazer uma apresentação. Rose, para quem eu vou apresentar isso? Você vai apresentar isso para liderança daquela unidade de negócios. Então, no caso, se for para falar com o time de fábricas, você vai apresentar para o diretor da indústria, o diretor de operações. Peça um tempo para ele, informa que você identificou algumas oportunidades de comunicação, tá? E que você gostaria de apresentar. Rose, mas o meu diretor é bravo, mas eu acho que ele não vai querer ouvir, eu não sei se é possível isso. Eu vou compartilhar com você uma coisa que eu tenho estudado bastante, tá? Essa pandemia, ela tem inclusive uma pesquisa, eu preciso até pegar esse dado direitinho para não falar besteira. Tem uma pesquisa que nesse momento de pandemia, 66% da liderança começou a procurar um profissional da área da comunicação interna para pedir ajuda, para consultoria, como ele poderia melhorar a comunicação dele. Então, essa pandemia ela trouxe muita visibilidade para a gente, para nós profissionais e para a nossa área. A gente precisa surfar essa onda, a gente precisa entrar nessa onda. Então, se você fizer uma proposta de comunicação e apresentar para o diretor, para o gerente executivo, enfim, para o líder master, o top líder daquela unidade de negócio, eu tenho certeza que ele vai te receber de braços abertos, porque a comunicação é uma necessidade muito grande nas organizações, nos negócios, tá? Então, vamos lá, você faz uma apresentação, mostra para ele o que você gostaria de fazer. Outra dica de ouro, gente, não complica. Eu sei que dá vontade de fazer campanhas maravilhosas, de inventar aqueles murais digitais incríveis, que são do tamanho de 5 metros de altura, aquela coisa maravilhosa, aquela resolução Full HD, aquela coisa que você passa e a pessoa já te identifica, faz uma leitura. Eu sei que dá muita vontade de fazer isso, mas você precisa entender o cenário que se encontra a sua organização. Porque se você já chega com uma proposta completamente oposta à expectativa da tua organização, à expectativa da tua liderança, você já perdeu. Então, assim, traga propostas mais simples. Eu não falo simples de mais ou menos, eu falo simples de que você consiga executar na semana seguinte, se ele já te der o ok, tá? Feito isso, você vai chegar para ele, vai mostrar toda a proposta e vai falar, olha, a gente vai remodelar os nossos quadros de aviso, a gente vai implementar o canal de comunicação via WhatsApp, lista de transmissão, a gente vai fazer isso, enfim, estrutura lá. Ele vai ficar encantado e vai falar, poxa, é isso mesmo que eu preciso, porque eu preciso dar uma motivada no meu time para alcançar os resultados que eu estou precisando aqui. A gente sempre precisa alcançar resultados, certo? E aí você vai chegar para ele e falar assim, maravilha, eu preciso de ajuda. Eu quero fazer tudo isso, mas eu preciso de ajuda. Mostra a vulnerabilidade. Não tenta ser super-homem, ou super-mulher, ou super-profissional. Eu percebo isso, eu já fiz muito isso, eu ainda faço isso. Essa questão do profissional da comunicação interna, eu não sei se é porque a gente cresceu num ambiente que é tudo tão exigente, é tudo muito exigido de nós, né? Então, você nunca tem orçamento, então você tem que fazer muito com pouco orçamento, você tem uma equipe reduzida, então tem que fazer muito com pouco.
Enfim, eu não sei se a gente tem essa questão, né, do nosso dia a dia tão enraizada na nossa área, que a gente acaba querendo ser super profissional e acaba querendo fazer tudo sozinho. E a gente faz o quê? Se atrapalha inteiro. É uma coisa de louco isso. Peça ajuda, mostra vulnerabilidade. Peça ajuda para a liderança e fala assim: eu quero construir uma coisa muito bacana para a tua área e eu quero construir isso junto com você. É por isso que eu preciso de ajuda. A minha proposta é fazer um comitê de comunicação. Simples. Um comitê de comunicação com quem? Com as principais pessoas chaves de cada área. Então, quais são essas pessoas? Você vai falar assim para ele: olha, eu preciso garantir que essas pessoas me tragam semanalmente. Aí você estipula uma frequência, tá? No começo, eu recomendo uma vez por semana, porque você vai acabar recebendo muita demanda, o pessoal vai estar super empolgado, vai todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo. No começo, eu recomendo uma vez por semana. Você vai pedir para ele uma vez por semana, 40 minutinhos para alinhamento. Essas pessoas, elas precisam ser pessoas-chave. O que são pessoas-chave, Rose? São pessoas que, tem bastante entrada nas áreas. Quando todo mundo fala a mesma língua, já é harmonia na comunicação. Perfeito, Fernanda. A gente tem que identificar as dores dos nossos líderes, as dores de negócio, as dores dos nossos colaboradores e as nossas dores também. Como que a gente consegue entrar em harmonia com isso, né? Então, você vai ter que... Como que você seleciona essas pessoas-chave? Pessoas que têm bastante fluência nas áreas. O que é uma pessoa que tem bastante fluência nas áreas? Ela consegue ter entrada em todas as áreas, então ela consegue perceber quais são os projetos e entender como que está o clima. Então ela vai ter bastante informação. Ela precisa ser uma pessoa que gosta de participar. Porque tem pessoas que têm bastante entrada, mas ela não tem tempo para fazer uma reunião semanal com você, ela não tem tempo de contribuir com você conteúdo, enfim. Então traga pessoas que queiram participar. Você vai se surpreender que tem muita gente querendo participar do processo de comunicação, querendo trazer visibilidade para o que acontece dentro da área dela, trazer reconhecimento para a área, para os colegas. E você tem que trazer uma pessoa que gosta de comunicação, gente, é fundamental. Aquela pessoa que você percebe que participa de todos os projetos, que é uma pessoa curiosa, que quer entender o que está acontecendo, que sempre conversa com você, fala assim: fulano, vai acontecer a semana da segurança, eu preciso de compartilhar isso. Então, assim, são pessoas que você já meio que tem mapeado aí. E, por fim, selecione pessoas de áreas que são extremamente estratégicas para o teu plano de comunicação, para o teu comitê. Quais são essas pessoas? Quais são essas áreas, no caso? Lembra que eu te falei dos grandes pilares daquela unidade de negócio? Então, por exemplo, no caso de operações, eu estou falando de segurança, qualidade, excelência em execução. Você precisa trazer uma pessoa de qualidade, você precisa trazer uma pessoa de segurança e você precisa trazer uma pessoa de excelência em execução, alguém que trabalha com planejamento de produção, planejamento e estratégia. Você precisa ter essas 3 pessoas junto com você. Então, assim, traga pessoas que tenham bastante autonomia no sentido de fluência, que conseguem ter bastante entrada nas áreas, pessoas que gostam de comunicação, que são participativas, e tragam pessoas que são parte de áreas estratégicas para aquela unidade de negócio. Certo? Certo. E aí vem minha terceira dica de ouro para vocês hoje. Feito isso, o que você vai fazer? O que geralmente a gente faz? A gente faz o comitê e faz o quê? A gente fica lá dentro do comitê, sai ideias mirabolantes, pautas incríveis, a gente monta diversas estratégias, faz planos de comunicação maravilhosos, dignos de premiação, divulga, faz todo o trabalho e a gente não faz nada com isso. Sabe aquele líder que você chamou para conversar no começo lá e falou assim: oi, tudo bem? E, olha, eu preciso de ajuda, eu quero um comitê, não sei o que, etc., que te apoiou, aquele líder, gente boa, que te deu ok para fazer esse comitê? Você vai pedir para ele uma vez por mês. Ele tem reunião mensal com todo o time, com toda a liderança dele. Você vai pedir uma vez por mês 10 minutos para apresentar o resultado daquele comitê de comunicação. Só 10 minutos, não precisa fazer mais nada. Só precisa de 10 minutinhos. Sabe por que você vai fazer isso? Primeiro, trazer visibilidade para as ações estratégicas que vocês estão fazendo dentro daquele comitê.
Isso é importantíssimo. A gente precisa se posicionar estrategicamente. A gente precisa sair dessa coisa de comunicadinho, de campanha, de evento. A gente precisa mostrar que a gente participa do negócio. Ponto 2. Você vai trazer reconhecimento para aquelas pessoas que participam do comitê. Porque, gente, dá trabalho. Eles vão ter super boa vontade, eles vão participar, vocês vão construir coisas maravilhosas no comitê, mas isso dá muito trabalho. Então, traga reconhecimento para ele nesse momento. É importante dar visibilidade para o trabalho, para a dedicação dessas pessoas que estão com você nesse comitê. E, finalmente, você acaba mostrando a evolução da comunicação. Então, você está saindo... Porque veja bem, você está construindo uma nova comunicação para aquela unidade de negócio, certo? Então, quando você está construindo isso, você precisa mostrar uma evolução disso também. Fala, olha, a gente entrou aqui, os canais eram todos, não tinham um padrão, a linguagem era meio estranha, os temas que a gente falava eram temas muito do dia a dia, muito temas operacionais, não tinha nada de estratégia, a gente não falava de negócios. Hoje a gente fala de negócios, hoje a gente tem um colaborador que participa das reuniões, dos eventos, enfim. Traga evidências, tá? Isso é muito importante. A gente precisa sair do anonimato. O profissional da comunicação interna precisa sair do anonimato. Eu não tô falando que é pra gente pegar e ter todos os holofotes em cima, não é isso. Mas a gente precisa se posicionar de forma estratégica, sim. Isso é importante pro desenvolvimento da nossa carreira, pro desenvolvimento do nosso trabalho, tá? E aí, eu vou pro segundo pilar da comunicação interna colaborativa. Lembrando para quem chegou agora, eu estou falando dos 3 pilares que a gente pode trabalhar na comunicação interna colaborativa para o profissional da área de comunicação interna ter um pouco mais de tempo para cuidar da parte estratégica, aproveitar esses 3 pilares para se posicionar de forma estratégica e de se desenvolver a jornada de comunicação interna na organização. Esse pilar aqui eu adoro. Eu vou falar pra vocês um babado, é uma fofoca, que muitos aqui sabem, já sabem, é que a gente não admite, mas é verdade. Mais de 90% dos colaboradores sabem o que está acontecendo na organização por canais extraoficiais. É um saco isso, né? A gente tá lá na labuta, tá ali lutando pelo aquele canal, sabe? Pra atualizar aquilo bonitinho, pra, sabe, pegar assuntos relevantes. A gente fica ali conversando com os líderes, sabe? Fica ali fazendo todo o conteúdo, conversa com a agência. É uma luta diária. A gente sabe disso. E aí você vai lá e descobre que mais de 90% dos colaboradores sabem das informações, sabem do que acontece na comunicação através dos canais extraoficiais, ou seja, fofoca. É um saco. O que você vai fazer com essa informação? Você vai ser estratégico. Gente, se você não pode, se você não consegue ir contra ele, se una a ele, certo? Então agora o segundo pilar é o pilar dos influenciadores. Que são essas pessoas, gente? Rô, são aquelas pessoas que gostam de participar, né? Que conversa, gostam de uma fofoca. Calma, deixa eu te ajudar a estruturar isso de uma forma que seja benéfico para você. Primeira coisa, você precisa identificar quem seriam esses possíveis influenciadores. Como que você estrutura isso? A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba ficando emocionado e acaba selecionando influenciadores que são aqueles fofoqueiros, os carinhas da Rádio Peão, né? Vamos falar a verdade? A gente acaba pegando aquele cara da Rádio Peão e transformando ele em influenciador. Não faça isso. Não é uma boa ideia. Vai com calma. Volta. Dica de ouro. É fácil falar isso, tá? Mas eu separei uns tópicos que eu anotei aqui e eu quero falar todos para não esquecer, tá? A primeira coisa, você tem que identificar aquele influenciador que gosta da comunicação. Toma cuidado para você separar aquele que gosta da comunicação e aquele que gosta de uma fofoca. É muito diferente. Esses dois são bem diferentes. Você consegue identificar. Aquele que gosta da comunicação,
ele geralmente, ele te manda, ai fulano, olha, eu vi isso daqui, eu não sei se tá certo, eu acho que tá errado, pode atualizar tal informação, veja se é isso. É aquele cara que meio que, eu chamo de fiscal da comunicação, assim, ele sempre tá de olho no que tá acontecendo ali, e ele é uma pessoa que é mais comunicativo, ele gosta da comunicação. É diferente daquele que é o fofoqueiro, que sempre solta todas as informações antes, que sempre fala mal de alguma coisa e que geralmente não participa dos eventos que você convoca ou não responde às pesquisas, tá? Então, assim, se esse cara, ele é fofoqueiro, né? Ele é comunicativo, porém não participa das iniciativas de comunicação, descarta. O segundo ponto, que é bem importante também, ele precisa gostar da empresa, tá? Porque geralmente a Rádio Peão tem aquele perfil do cara que não gosta da empresa. E aí ele vai falar mal da empresa. Pra ele, pro chefe, pro colega da outra área, pra outra empresa e pra todo mundo. Ele só não posta na rede social porque senão fica chato. Então assim, pega alguém, um influenciador, que goste da empresa, tá? Terceiro ponto, a pessoa precisa gostar do que ela faz. Não adianta você pegar a pessoa que gosta da empresa, gosta da comunicação, gosta de se comunicar e odeia o que faz ou odeia o gestor. Isso não vai dar certo porque vai acabar te atrapalhando um pouco com os outros influenciadores que você vai reunir para trabalhar aí dentro da comunicação interna. Quarto ponto. E esse aqui é fundamental, tá, gente? E eu vou falar do jeito bem direto e reto, tá? Precisa gostar de diversidade. Ah, mas Rosa, minha empresa não é diversa. Tá bom, minha empresa não trabalha com diversidade. Eu sei, tem muitas empresas que não trabalham mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, seleciona aquelas pessoas que respeitam pelo menos a diversidade de pensamento. É muito importante, porque você vai criar um grupo muito forte de influenciadores que precisam respeitar as diferenças de pensamento, as diferenças de opiniões e que saibam lidar com essas diferenças de opiniões, certo? E aí, assim como que a gente fez com o comitê, que tem frequência, que é semanal, que tem pauta, que tem papéis e responsabilidades, que tem tudo bem estruturadinho, faça isso também com os influenciadores. Tenha frequência, estipule papéis e responsabilidades, traga esse cara para dentro, para perto de você. Ai, Rose, como que eu começo, né? Então, vamos lá. Primeiro, você vai convidar essas pessoas, falar com a liderança primeiro, né? Ver se tudo bem para o líder liberar o funcionário dele, da equipe, para participar dessa iniciativa de influenciadores. Você vai trabalhar quais são os papéis e responsabilidades desse influenciador, fazer uma capacitação. Então, assim, e eu tô falando de capacitação, gente, não é, sei lá, um treinamento de comunicação e larga o cara lá. Eu tô falando realmente de você trabalhar um treinamento power, assim, um super treinamento. Você vai transformar ele num mini comunicadorzinho, uma mini Rosezinha, uma mini vocêzinho, que vai ser um expert em comunicação. Não precisa falar de todos os canais, né, o processo, nossa, como que você faz ali um comunicado. Mas trabalha, ensina e capacita ele para ser um profissional parrudo de comunicação. E aí, o que você vai fazer? Óbvio que a gente usa o influenciador para várias coisas. Às vezes para identificar alguma coisa, uma questão de clima. Às vezes para identificar um projeto que está acontecendo. Dica de ouro. Utilize o influenciador para ele disseminar a informação de uma forma correta. Como assim, Rose? Não tem a Rádio Peão? 90% dos nossos colaboradores não sabem das informações através de canais extraoficiais? Então prepara a sua Rádio Peão para que eles compartilhem a informação de forma correta. Isso vai ser ótimo. Você vai trazer visibilidade para o influenciador. Você vai fazer com que ele se sinta importante, porque ele vai saber a informação antes. Então isso é fantástico. Ele sempre vai estar junto com você. E você vai garantir que toda a companhia saiba do que está acontecendo através desses influenciadores e, claro, com os outros canais de comunicação interna, os oficiais que você tem. Mas você pode trabalhar com ele também. Outra dica de ouro que você pode fazer com o influenciador que é sensacional. Pega um canal de comunicação, se você não tiver, cria e deixa na mão dele. Se você puder criar um canal, Nosso Jeito de Ser, alguma coisa que possibilite que cada influenciador ele seja um representante da empresa
para falar com todos os colaboradores. Então você pode falar de cultura, você pode falar de valores, você pode falar do que acontece o que acontece na empresa, e você vai trazendo essa visibilidade para ele, você vai trazendo esse empoderamento pro influenciador. E isso é muito bacana porque você acaba tornando a comunicação muito mais humanizada e muito mais interessante. Afinal, a gente gosta de saber das outras pessoas, né? Então é muito legal você trazer essa visão. Certo, minha gente? Você também, eu tinha anotado, isso também é bem legal. Você pode trabalhar campanha de compliance com os influenciadores. É muito bacana. Teve uma empresa, o Itaú, acho que foi o Itaú que ele acabou utilizando, se eu falar besteira alguém me corrige aqui, mas ele utilizou os próprios colaboradores para fazer tipo simulação do que seria correto ou o que seria contra o código de ética, o que não seria, o que seria a favor do código de ética. Isso acabou envolvendo muitas pessoas, porque o pessoal fala assim, nossa, olha o fulano lá da contabilidade fazendo uma encenação. Então foi muito legal isso, é uma coisa bem bacana e você pode utilizar o seu influenciador para isso, tá? E aí, por fim, minha gente, e não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, o terceiro pilar, liderança colaborativa. O seu líder pode e deve fazer parte da comunicação interna colaborativa. E como que a gente faz isso, tá? Eu preciso trazer aqui 3 pontos bem importantes antes da gente aprofundar do como a gente vai trabalhar a liderança colaborativa. A primeira coisa que a gente precisa A primeira coisa que a gente precisa entender que o líder colaborativo ele precisa ser desenvolvido, tá? Porque ele precisa entender o papel dele como líder colaborativo, o papel de um líder disponível, o papel de um líder que ouve, o papel do líder que conversa, o papel do líder que bate meta junto. Então isso, alguns têm isso naturalmente e outros precisam ser desenvolvidos. Então, tenha consciência disso, que antes de você implementar esse pilar do líder colaborativo, você tem algumas etapas antes que eu estou compartilhando com você, só para você alinhar as expectativas aí, porque esse pilar é o mais trabalhoso, tá? Mas ele é o mais efetivo. A segunda coisa que você precisa falar com o seu líder colaborativo é que ele precisa entender de comunicação. Então aqui, qual que é a minha recomendação? Faça uma capacitação com ele. Trabalhe o papel do líder na comunicação. Então, assim, estrutura um treinamento parrudo, estruturado, completo, perfeito sobre comunicação, o papel do líder na comunicação. Isso é fundamental, tá? E aí o terceiro ponto, ele precisa saber fazer a comunicação face a face. Então aí nesse treinamento que você fizer, nesse treinamento de capacitação que você elaborar, estruturar, procure colocar ferramentas, a prática mesmo, para o líder colocar a mão na massa e trabalhar a comunicação face a face. Isso é primordial, gente, porque ele precisa fazer isso no dia a dia. Feito, certo? Ok. Vamos imaginar que já está tudo pronto, que você já estruturou toda a sua liderança já está preparada para ser um líder colaborativo. 3 pontos que ele precisa executar, que ele precisa fazer para que essa liderança colaborativa dê certo. A primeira coisa, a gente precisa começar a falar da responsabilidade do líder colaborativo. E aqui, quando eu falo da responsabilidade do líder colaborativo, eu estou falando também de uma cultura organizacional forte, tá? Então, assim, uma cultura estruturada, uma cultura alinhada, uma cultura bem forte. Por quê? Porque o líder, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de empoderamento, tá? O que quer dizer isso? Você, profissional, né, da área de comunicação interna, você precisa dar informações relevantes e estratégicas para o líder, para que ele entenda a responsabilidade dele de cascatear essas informações para as suas equipes. A partir do momento que o líder tem acesso às informações estratégicas, ele se sente responsável e parte do processo da comunicação. Por isso que eu falei da questão da cultura.
Se a cultura da tua empresa é uma cultura que trabalha as informações estratégicas, cascateia as informações estratégicas para a liderança, você vai ter facilidade para isso. Rose, a minha empresa não faz isso. Sugestão: conversa com a liderança, faz uma proposta, começa com informações estratégicas mais simples, né, que eu digo assim, que não são tão polêmicas. Por exemplo, redução de custo, sustentabilidade, diversidade, estratégia de vendas, estratégia de inovação. Vão trabalhando com números e informações estratégicas que não sejam tão polêmicas. Quando você começa aos pouquinhos mostrando essa relevância, essa estratégia, quando você começa a mostrar que isso faz diferença, a liderança, a alta liderança, começa a ganhar mais confiança e começa a trabalhar mais essas informações com a tua liderança. Então, quando a gente trabalha a liderança colaborativa, é essencial que você forneça conteúdos estratégicos para que o líder sinta responsabilidade e se sinta parte nesse processo. Porque, gente, vamos falar a verdade, eu usar o líder para ficar falando de aniversariantes do mês ou para falar do teste de brigada de incêndio, dá não, né? Vamos, me ajuda, tá? Segundo ponto, treinamento do líder. Sabe a capacitação, da importância do líder, etc, etc? Aqui eu estou sendo bem mais específica. Trabalha o treinamento do líder, a comunicação do líder. Tá em pauta, tá super em alta, sempre esteve. Amo esse tema. Comunicação não violenta. Trabalhe a comunicação não violenta da sua liderança. Porque isso é primordial. Se a gente quer um líder colaborativo, se a gente quer um líder que está junto com a tua equipe, que é o líder que ouve, ele precisa estar aberto a isso. Ele precisa ter empatia e entender o que está acontecendo com a sua equipe e entender o que está acontecendo com a organização. Estrutura isso muito bem, beleza? Terceiro ponto, determine ritos. O que é determinar os ritos? Pré-estabeleça com a sua liderança um determinado dia do mês. Aquele dia do mês vai se chamar o dia da informação, ou dia do cascateamento, dia da comunicação. O que é esse dia? Você tem que pré-determinar esse dia, tá, gente? Nem que você precise fiscalizar se o líder fez isso. Tem líder que você precisa pegar na mão, a gente sabe disso. Tem líder que vai fazer isso naturalmente. Mas tem líder que você precisa pegar na mão, fazer check se fez mesmo, aquele rito. O que é esse rito? Um dia no mês, ele vai ter o dia da comunicação. É ali que ele vai falar todas as informações estratégicas que você tem passado para ele, para a equipe. Tem uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira, né, da minha jornada, que no começo o líder ele tem uma tendência a transformar aquele dia da comunicação ou o dia da informação em o dia do alinhamento. Então ele acaba falando de metas, ele acaba falando de estratégias, de operações. Então assim, ele acaba falando meio que do dia a dia da equipe, e o objetivo não é esse. Você tem que usar o líder colaborativo para ele falar de assuntos mais polêmicos. Então, desfazer fofoca. Então, assim, falar se teve algum boato, sempre tem algum boato naquele mês. Então, assim, parece que vai cortar um benefício, ou parece que vão demitir em massa, ou parece que vai, enfim. Ele precisa usar esse momento para quebrar, desfazer, acabar com essas fofocas, tá? Isso é muito importante, ele tem que usar isso. O segundo ponto que ele pode fazer, falar do posicionamento da empresa. Então, por exemplo, a gente está falando do Covid, né? Pandemia, a gente está vivendo da pandemia. Qual que é o posicionamento da empresa frente a esse assunto? Quais são as ações e medidas protetivas, né? Medidas de combate à propagação do vírus? Qual o posicionamento da empresa sobre isso? Então, o líder ele pode usar esse momento para falar do posicionamento da empresa. Ou até se a empresa se envolveu em algum problema, não sei, enfim. Ou se a empresa fez algum lançamento super legal de algum produto ou serviço, ele pode usar esse momento para reforçar o posicionamento da empresa, certo? E o principal, nesse dia da comunicação, no dia da informação, aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Ele precisa ouvir as pessoas.
é muito importante que ele ouça as pessoas. As pessoas vão trazer muitas informações. Pode ser que no começo, as pessoas, pode ser que dependendo do perfil da equipe, eles fiquem em silêncio, eles não queiram participar, eles ficam um pouco tímidos. Mas quando você tiver essa constância, essa frequência, é natural que eles acabem se soltando. Então, trabalhe bastante o teu líder para ele insistir na escutativa, para ele literalmente, não precisa nem ser escutativa, para ele escutar mesmo. Para ele falar assim, você vai ter que ouvir o pessoal, perguntar, mesmo que a pessoa não queira participar, mesmo que a pessoa não queira falar, para ele ter um pouquinho de paciência e tudo mais. E aí, gente, para fechar essa questão da liderança colaborativa, uma frase que eu li, que eu entendi é a seguinte, que eu entendi, né? A gente pode economizar em tudo. De verdade, dentro de uma organização a gente pode economizar em tudo. Mas, por favor, a gente não pode economizar no alinhamento das nossas lideranças. Isso aí é fundamental. A nossa liderança precisa estar alinhada, a nossa liderança precisa estar bem posicionada, a nossa liderança precisa estar preparada para ser, para comunicação, para engajar, para motivar os times, tá? Tá bom, Rose. Maravilhoso. Eu vou ter, então, um comitê de comunicação, vou ter meus influenciadores e vou ter a liderança colaborativa. E eu faço o quê? Filho, filha, você se joga no planejamento estratégico, você arrasa nas campanhas de endomarketing, você se posiciona e você vai ter muito mais tempo e você vai começar a perceber que as coisas elas vão ficar muito mais alinhadas e fáceis, sabe? De você conseguir trabalhar, de você conseguir entregar. E aí você vai perceber que as pessoas elas vão querer participar das suas iniciativas. Porque para elas vai começar a fazer sentido. A comunicação ela vai ser vista como estratégica. A comunicação vai começar a aparecer em momentos estratégicos. Você, profissional da área de comunicação interna, vai começar a aparecer em momentos estratégicos. E a gente vai sair daquela coisa de, galerinha do oba-oba, a galerinha do comunicadinho, o pessoalzinho feliz. Então, assim, anote essas dicas que eu passei. Se você chegou agora no final da live, eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Pessoal do YouTube, a live vai ficar aqui, que eu acho que é bem importante a gente ter esse conteúdo. Anote. Rose, eu não entendi, eu gostaria de fazer diferente. Eu acho que a minha empresa é um pouco diferente, eu não sei como é que eu faço. Me manda uma mensagem, gente. É só mandar um direct. Compartilha aqui as suas dores. Estamos juntos nesse barco doido da comunicação interna. E a gente tem muito a crescer aqui, tá? Eu vou encerrar a live. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Se vocês não tiverem, podem depois me mandar uma mensagem, um direct. Se vocês tiverem ideia para Reclamane também, para quem entrou no final, eu expliquei quem é a Reclamane. A Reclamane é uma profissional da comunicação interna que só reclama. E aí é uma forma que eu encontrei de trabalhar, de falar das dores da comunicação interna, dos nossos perrengues, de uma forma leve e brincalhona. Certo? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Qualquer coisa, me chamem, compartilhe com seus colegas e a gente se vê na próxima quinta-feira, entre as 8 e 9 horas, com uma live surpresa. Um beijo e até mais!